de estar conosco adorando a Deus na noite desse dia. Tá bom? Então, Lucas, capítulo 3, versículo 7 a 14, que diz assim: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz, das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta. Interessante. Quem tiver alimentos, que faça-o da mesma maneira. Versículo 12. Chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele disse-lhe: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Versículo 14. Acompanhe aí. E uns soldados interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? Versículo 14, gente. E nós, que faremos? E ele disse-lhes: A ninguém trateis mal, nem defraudeis. A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, que é salário. Glória a Jesus. Recolha a sua Bíblia e vamos conferir algumas verdades que Papai do Céu tem para nós na noite deste dia. Eu fiz uma leitura bem pontuada, propositalmente, para nós extrairmos daqui algumas revelações que eu julgo necessárias para a noite desse dia. É bom lembrar que João Batista foi filho de Isabel, da linhagem de Arão, e Zacarias, da linhagem de Abias, da linhagem sacerdotal de Abias. É bom lembrar também que João Batista nasceu aproximadamente 6 meses antes que Jesus. Portanto, o ministério de João Batista nasceu 6 meses antes que o ministério de Jesus, pelo menos. João Batista, na Bíblia Sagrada, foi aquele que veio antes de Jesus, preparando o caminho. João Batista é conhecido como um veemente pregador da verdade, pregador de arrependimento e pregador que anunciava o juízo
vindouro de Deus. Gostaria ainda de lembrar a todos e a cada um que esse João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, dentre todas as suas qualidades, uma particularmente me chama a atenção, e é que João Batista, ele exercia o seu ministério de maneira sólida. A Bíblia diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. No deserto. Ele exerceu o ministério de maneira sólida. Tinha um ministério sólido. Mas ele batizava no Jordão, dizendo: arrependei-vos. No Jordão, ele também exercia o ministério de maneira sólida, com ministério sólido. Este João Batista, em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1, estava mais uma vez pregando. E o título do capítulo é A Pregação de João. E João Batista, do capítulo 3, versículo 1 a versículo 20, estava pregando, mas a ênfase da nossa leitura é do versículo 7 ao versículo 14. Já a partir do versículo 7, a Bíblia diz que pregando, João falava e a multidão saía para vê-lo. Isso é interessante, queridos, porque João não ia atrás das pessoas. Eram as pessoas que, vendo a graça de Deus na vida de João, vinham para vê-lo pregar, para ouvi-lo pregar a palavra de Deus. E ele pregava de maneira geral. Ele pregava para a multidão que saía para vir ouvi-lo e vê-lo. E os saduceus e os fariseus também vinham vê-lo pregar. Ainda os publicanos, ainda os soldados. Enfim, João tinha um ministério que chamava a atenção pelas verdades de Deus na vida dele. Essa é a primeira revelação. João Batista pregava a verdade de Deus com um ministério muito sólido. A segunda verdade é que o local não formatava João. É que, independente de quem estivesse na presença de João, João pregava as mesmas verdades. Olha aqui, no versículo 10, a seguir, ele deu ministrou diversas mensagens, ou ministrando, ele pregou a diversas pessoas, pregou a multidão, pregou aos publicanos e aos soldados. A Bíblia diz que pregando, ele não mudou a mensagem, ele continuava dizendo a publicanos, a soldados, a toda a multidão: convertei-vos, raça de víboras. Ele não mudou a mensagem. A igreja de Jesus também não mudará a mensagem. A nossa mensagem é de esperança. A nossa mensagem é de cruz. A nossa mensagem é do anúncio do juízo de Deus. A nossa mensagem é do alerta de Deus
que está vindo para toda a humanidade mais uma vez, para se converter, para acertar os seus caminhos e voltar-se para Deus. Deus está dizendo para alguém: é tempo de arrependimento e de retorno. É tempo de se arrepender e voltar para a presença, para o reino e para a casa de Deus. Que Deus encontre corações arrependidos, ouvindo a mensagem da palavra de Deus e dizendo sim para uma nova vida em Cristo Jesus. João não mudou a mensagem. A igreja não mudou a mensagem. Nós estamos em período de quarentena. Nós estamos em isolamento social. Mas a igreja continua pregando as mesmas verdades. Jesus está vindo. Ele é a nossa esperança. O juízo de Deus é vindouro. A igreja vai morar nos céus. E quem pode glorifique a Jesus de Nazaré por todas essas verdades que não podem evaporar. Aleluia! João não mudou a mensagem. É bom dizer que enquanto João pregava a mensagem de arrependimento, em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 7, a multidão vinha para ouvi-lo, e ele pregava essas verdades de maneira incisiva e poderosa, e ele exortava, e ele orientava, e ele revelava as verdades de Deus. Mas fariseus e saduceus também iam ouvir a palavra de Deus, iam ouvir o que João estava pregando, só que a disposição dos fariseus e dos saduceus não era para simplesmente absolver o que Deus queria dizer. Eles não iam com o coração quebrantado para ouvir Deus falar. Eles não iam ouvir a mensagem de Deus através do profeta com o intento de se arrepender. Eles iam para analisar. Eles iam para fazer ponderações, para pontuar coisas que o profeta falava. Amados do Senhor Jesus, que Deus arranque do nosso coração todo ponto de crítica, toda ponderação, que Deus nos converta, que Deus arranque de nós todo pensamento, desejo e sentimento farisaico, e que coloque em nós a pureza cristã, e que essa nova vida que Jesus nos deu seja renovada na noite desse dia, em nome de Jesus de Nazaré. Fariseus apenas iam ver. Eles não queriam orientação dos céus, só queriam pontuar coisas que João Batista fazia. Pois bem, fariseus iam para ouvir, não buscavam conselho de Deus, mas, além desses, a Bíblia diz, em Lucas, capítulo 3, versículo 10, que a multidão interrogava João Batista, dizendo: que faremos? Versículo 12, diz, e ele lhes disse, chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Versículo 14, e uns soldados o interrogaram, dizendo: e nós, que faremos? Percebam aqui, versículo 10, a multidão pergunta a João Batista o que fazer. Versículo 12, os publicanos perguntaram a João Batista o que fazer. Versículo 14, os soldados perguntaram a João Batista o que fazer. Multidão, publicanos e soldados, pessoas de esferas diferentes, perguntando ao profeta o que fazer.
buscando orientação, nós todos, a humanidade, também estamos vivendo este mesmo sentimento, um sentimento de apreensão e de necessidade de orientação sobre a atitude que devemos tomar. O que fazer no que diz respeito ao convívio familiar? O que fazer com respeito aos conflitos? O que fazer com respeito à necessidade do suprimento da demanda financeira? O que fazer no que diz respeito à vida espiritual? O que fazer no que diz respeito à vida ministerial, à vida empresarial? Todos nós temos este mesmo desejo. Estamos perguntando a Deus: meu Deus, em meio a essa pandemia, me orienta. O que eu devo fazer? Como dar o passo? Em que direção? Como nortear as atitudes? Eu gostaria de te dizer que Deus tem resposta para te dar. Que Deus viu você perguntando e pedindo a Ele a orientação. Deus está te dando as orientações do que fazer. Deus tem visto você debruçado em oração, buscando a Ele de todo o seu coração e dizendo: meu Deus, eu não sei o que fazer. Semelhante à multidão, semelhante aos publicanos, semelhante aos soldados, querendo melhorar, pessoas estão dizendo: o que eu faço, Senhor? Semelhante à multidão, aos publicanos e aos soldados, pessoas estão dizendo: Senhor, o que eu devo fazer agora, nesta ou nesta área? Certamente, Deus, que tem visto o seu clamor, tem visto as suas necessidades, tem visto o seu grito de socorro, me trouxe aqui nessa noite, por misericórdia e para a honra e a glória do nome dEle, para dizer para você: se você está no barco, e Jesus está no barco, e o vento está soprando forte, e o mar está revolto, e o diabo está atacando, e o medo está tentando te fazer recuar, Ele está dizendo: pede socorro, porque eu acalmarei o mar. Você sabe, em Mateus, capítulo 8, versículo 23, os discípulos naquela oportunidade pedem socorro ao Senhor. O Senhor ouve e faz o vento acalmar, faz o mar aquietar, e Ele traz bonança. Senhor, o que eu devo fazer no meio deste vendaval? Te prepare, Ele vai acalmar o mar. Ele está dando ordem ao vento, está dando ordem ao mar. Prepara, haverá mudança de circunstância, haverá mudança de situação. Deus trará a paz, a calmaria, a solução, a vitória, o milagre para a sua vida. Alacom, Shoderecantaragamarahai, Jauminência. O que fazer? Em segundo lugar, o que fazer quando a necessidade e a enfermidade bate à porta? Em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, diz que Bartimeu, o cego, estava à beira do caminho mendigando. Jesus passou, o cego clamou, Jesus mandou chamá-lo, perguntou o que ele queria. O cego disse que queria ver, e Jesus disse: veja, a sua fé te salvou. Bartimeu, dentre outras necessidades, possuía pelo menos, no mínimo, duas necessidades gritantes. Primeiro, ele era mendigo à beira do caminho,
precisava de provisão em todas as áreas e era cego, uma enfermidade. Deus está dizendo, se você me pergunta o que fazer, apresentando as enfermidades e as necessidades, pode aguardar pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, pela misericórdia de Deus, e porque Deus é fiel e será glorificado, te prepara, porque Jesus, pela fé, está passando agora nesta situação, e Ele está dando agora 2 ordens. Ele está dizendo para a enfermidade, sai, e Ele está dizendo para a necessidade, seja suprida. Ele está dizendo para a enfermidade, sai, e Ele está dizendo para a necessidade, seja suprida. Assim como o cego foi abençoado por Jesus no caminho, pessoas estão sendo abençoadas no caminho, na trajetória da sua vida, na noite deste dia, através desta programação. Compartilha, curte essa programação, se inscreve no canal e outras pessoas serão abençoadas também. O que fazer? Primeiro, clame quando o mar fica revolto. Segundo, peça, mesmo se a enfermidade e a necessidade bater à porta. Em último lugar, o que fazer quando sentir-se preso e talvez com um medo descontrolável? Atos capítulo 16, versículo 16 a 39. Aleluia! Paulo, pregador da palavra, Paulo com o companheiro Silas, por causa da palavra de Deus, foram levados presos, foram levados à prisão. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a orar e a louvar. A orar e a louvar. Deus está dizendo para algumas pessoas agora, pode louvar, pode dobrar a oração, porque as portas das prisões serão abertas, a porta da prisão será aberta. Te prepare, haverá libertação, haverá quebra de cadeias. Deus abençoará poderosamente a sua vida. Receba a libertação da parte de Deus agora. Que os grilhões caiam, que as prisões sejam abertas. O que Deus está dizendo é, enquanto isso não aconteça, louva o nome dEle, louva ao acordar, louva ao higienizar a casa, louva no trabalho, louva lavando os pratos, louva ao volante, louva operando a máquina, louva nas atividades da casa de Deus, você que pode, louva. Enquanto a vitória não chega, louva e ora, porque as portas serão abertas, os grilhões cairão, a prisão vai se abrir e você vai cantar na presença de Deus. O que fazer? Perguntou a multidão.